graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus para trazer mais uma mensagem, essa que veio diretamente do trono de Deus para vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais essa oportunidade de trazer até vocês mais uma mensagem que eu acredito que vai ser edificadora para você e para quem você enviar esse nosso conteúdo. Olha, quero pedir a vocês aí que têm acompanhado aí nossos vídeos, nossos estudos, que se você achar aí uma mensagem digna de ser compartilhada, que compartilhe para que mais pessoas venham a conhecer um pouquinho mais da verdade que não é dita aí dentro de um sistema religioso. Então, é muito importante que você compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa verdade, essa que nós aqui em Graça, através das internet, que nos dá essa oportunidade de falar aquilo que nós não temos condições de falar dentro do sistema religioso, porque lá tem todo uma doutrina humana que você tem que ouvir calado e não pode falar nada. Mesmo você discordando, você está proibido de se levantar e ir contra o seu líder religioso, seja ele padre, pastor, seja quem for. Então, aqui na internet, exercendo o nosso direito de a liberdade de expressão, nós usamos esse espaço para falar enquanto é tempo dessas verdades, porque eu acredito que em breve alguns líderes aí vai bater de frente. Porque estamos aqui desmascarando eles, e isso não é bom para eles. Vai chegar um momento, eu quero viver para ver isso daí, e ver esse império todo sendo destruído, porque realmente é um império da morte, porque lá não são pregados algo vivificante, algo que te edifica. Até você pode acreditar, não, mas eu ouvi uma palavra bonita, tudo bem, pode até ser bonita, mas ela não vem do trono de Deus. Ela não vem. Ela vem do homem que treinou para chegar ali e te ludibriar e fazer você acreditar nele. E não na palavra, porque a palavra diz uma coisa e eles dizem outra coisa. Então é muito importante, abençoado, que você acompanhe essa nossa mensagem até o final, para que você entenda melhor, para que você possa compreender. Mas eu te peço também, faça isso com a sua Bíblia do lado, porque senão você não vai entender a nossa mensagem, ok? Eu creio que você já está vendo aí o título da nossa mensagem. Para mim aqui, final de manhã, início de tarde, eu não sei que hora que você vai estar vendo aí, assistindo aí esse vídeo, né? Para mim aqui em Goiânia, final de manhã, início de tarde. O título da nossa mensagem: culto de maldição nas chamadas igrejas. Cultos de maldição nas chamadas igrejas. Olha, algumas pessoas só pelo título já começam a falar coisas que nem deveria falar, porque ainda não ouviu a mensagem. Não julguem todo um conteúdo só pelo título. É necessário que você assista e entenda, porque até a própria palavra de Deus, que está na Bíblia, tem algumas descrições ali que te levam a um entendimento errado. Por exemplo, Novo Testamento está lá antes do livro de Mateus. Ali, está ali, Novo Testamento. Ali é uma descrição que fala que dali para frente é o Novo Testamento. Quando, na verdade,
Não é Novo Testamento, porque um testamento só tem validade quando o testador morre. E ali está começando a vida de Jesus. Então não pode ser Novo Testamento. Então eu te digo, antes de você questionar, que é um direito seu, assista e compreenda porque o nosso título dessa mensagem, cultos de maldição nas chamadas igrejas. É muito importante, abençoado, você atentar para o que é lei e para o que é graça, saber fazer essas separações. Por quê? A lei de Moisés era 613 ordenanças, mandamentos. Faça, faça, não faça, não faça. Eu não me lembro aqui de cor quantos manda fazer e quantos proíbem de fazer. Em breve estarei falando aí. Então, é necessário que você entenda, faça essa divisão. Porque senão, se você... Não, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo bem. Se você quer acreditar assim, eu respeito. Mas é preciso você saber fazer divisão de lei e graça. A lei de Moisés, 613 ordenanças, ninguém conseguiu cumprir. Somente um que conseguiu cumprir. Somente o Messias, o próprio Deus que desceu aqui na terra e se entregou e cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. Olha o que ele disse aqui. Em Mateus 5, 17 e 18. Olha o que ele está dizendo aqui. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio cumprir, porque são 613 ordenanças, ninguém daria conta de cumprir. Porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei de Moisés, sem que tudo seja cumprido. Então, abençoado, Jesus não veio destruir a lei e os profetas, mas veio cumprir. E a lei de Moisés era um mandamento, era um pacto de condenação e morte. E, infelizmente, hoje o que mais se vê nas chamadas igrejas, as pessoas abrem a Bíblia, já vai lá para Malaquias, já vai lá para os livros da lei. Dificilmente alguém vem e fala do Novo Testamento, que são as 14 cartas de Paulo. Dificilmente as pessoas já correm para lá, porque lá vai dar embasamento e muito naquilo que eles querem fazer a cabeça das pessoas, porque lá eles encontram subterfúgio para tal. Então eles correm para lá. Dificilmente você vai ouvir alguém abrindo a Bíblia já nos livros, nas cartas de Paulo. Dificilmente isso vai acontecer. Pode observar isso daí. Então, são pessoas que estão cultuando um ministério de condenação e morte. É um ministério de maldição. É comum a gente ouvir por aí os carros de som, no finais dos cultos, nas chamadas igrejas, alguns convites dizendo, olha, tal dia vai ter um culto abençoado, traga você e traga toda a sua família. Aí você vai. Aí eles começam a lerem os livros da lei. Começam a ler os livros de Moisés, não sabendo que esses livros, que essas mensagens eram do Antigo Pacto, não sabendo eles que essas mensagens eram para os judeus. Ora, nós lemos nos dias de hoje, nós em graça lemos nos dias de hoje, sim, mas com a mente de Cristo ativada, com os olhos do entendimento iluminados, nós conseguimos entender que tal coisa não é para nós nos dias de hoje.
Então, nós não podemos pegar toda a Bíblia e falar que é para nós nos dias de hoje. Algumas coisas são pregadas nas chamadas igrejas que eles acreditam que só vai acontecer quando nós partimos daqui para a eternidade. Aí sim que nós já estaremos no reino de Deus. Não, o reino de Deus está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Aí você ouve aí os carros de som, culto de libertação, e a palavra de Deus já fala que nós já... Eu vou falar nós, mas nós sabemos que são os judeus. Já fomos libertos, que Cristo nos libertou da maldição da lei. Né? Cristo nos libertou da maldição da lei. Se você ler Efésios 1:3, está dizendo assim: bendito ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, como que eu vou chamar alguém para um culto abençoado? Para receber uma bênção? Como que eu vou fazer isso se eu já sou abençoado? É o mesmo que eu disser assim: estou desfazendo da obra de Deus. Eu estou excluindo. Não, quem vai te abençoar agora sou eu. Não é assim, abençoado. Efésios 1:3. Bendito ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Eu estou falando aqui, eu nem estou lendo aqui, mas você pode estar lendo aí também. Você pode estar lendo aí e conferindo. Nós já nascemos abençoados. Algumas pessoas acreditam que ser abençoado é ter muito dinheiro, é ter saúde, é ter tudo isso. Ser abençoado é muito mais do que isso. Ser abençoado é você estar em paz com Deus. É você estar em paz com você mesmo, com a sua consciência, com seus olhos iluminados quanto à palavra de Deus. Isso é ser abençoado e muito mais. Não para por aqui. É muito mais que se eu fosse falar aqui, eu ficaria horas e horas falando das maravilhas que é a graça de Deus. Então, quando se vê cultos, um culto abençoado, quando se vê, olha, vem receber a sua bênção e começa a falar, olha, Deus fez isso com Davi, Deus fez cair 1.000 assim direita, 10.000, não sei, entendeu? Isso não quer dizer que vai acontecer comigo, não. Isso não quer dizer que vai acontecer comigo, não. Isso foi com Davi. Eu não posso convidar alguém para ouvir e falar que Deus vai fazer o mesmo com essas pessoas. Eu não sei. Eu não sei. Pode até acontecer, mas eu não posso fazer isso daí. Porque isso aí foi uma mensagem para Davi. Isso aí foi Davi falando com o Senhor. Então, abençoado, vamos dar continuidade aqui, já com os olhos atentos para esse tema, cultos de maldição nas chamadas igrejas. E se você observar também, daqui a pouco eu vou entrar no tema propriamente dito aí, né, que me dá um sustento, que me dá base para mim estar falando disso, aí você vai entender melhor. E se você analisar, nas chamadas igrejas, volto a dizer aqui, reitero as minhas palavras aqui, dizendo que não estou aqui para falar mal de ninguém deles, mas estou aqui para falar que estão sendo enganados, muitos lá estão sendo enganados pelos grandes líderes, que dizem ser homens de Deus, têm conhecimento, mas pregam mentiras e enganam, para que, se eles pregarem a verdade, o povo vai sair de lá e eles vão ter que trabalhar. Isso eles não querem, preferem sustentar suas mentiras. E aí eles falam, olha, hoje é a Santa Ceia. Hoje é a Santa Ceia, Santa Ceia. Não existe na Bíblia a Santa Ceia. Existe Páscoa. Jesus, se você ler aí em Mateus 26, lê todo o versículo, fala onde quer que nós façamos preparativo para a Páscoa. E a Páscoa, e esses preparativos, estavam a 2 dias da festa da Páscoa. As pessoas não aceitam isso aí. Por quê? Foram treinados a ouvir mentiras e sustentarem suas mentiras. Mas se você ler Êxodo 12, todo o capítulo de Êxodo 12, fala das ordenanças da Páscoa, que não é Santa Ceia. Então,
é algo da antiga aliança, é algo praticado na lei que Cristo aboliu na cruz. Mas as pessoas insistem em trazer para os dias de hoje, dizendo, não, nós temos que fazer tal coisa. E não é verdade. Isso não é verdade. Nós iremos, de acordo com a palavra de Deus, provar isso a vocês que não é verdade. O que estão fazendo lá dentro são cultos de maldição, porque são coisas da lei. E fica aí até o final que você vai entender isso daí. Olha o que está dizendo aqui, eu já li aqui, né? Mas vou ler de novo e dar continuidade aqui. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, olha, o céu e a terra vai passar, mas nem um jota, nem um tio vai passar sem que eu cumpra. E isso ele falou em vida, não foi em morte. Olha aqui, ó. E eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho também que foi cumprido. João 19, 28 e 29 e 30. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, o quê? Ele não veio para cumprir a lei, ele soube que todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse. Disse, tenho sede. Ou seja, se ele veio cumprir a lei de 603 ordenanças e ele viu que tudo estava cumprido, acabou. Disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de... Estava ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a numa sopa, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está consumado, está selado, cumprir. Inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, ele veio para cumprir a lei, veio, cumpriu. Vamos dar continuidade aqui para você entender melhor. Porque ele disse anteriormente que veio cumprir a lei, então está consumado. Todas as coisas que ele veio para fazer já tinha feito. Olha aqui, João 8,3. E os escribas, abençoado, para que você entenda melhor o título aqui da nossa mensagem, cultos de maldição nas chamadas igrejas. Olha o que o antigo pacto fazia com as pessoas. Para você entender, isso é pouquinha coisa do que tem no antigo pacto, que hoje nós não fazemos parte deles mais. Mas estão empurrando milhares e milhões de pessoas para o antigo pacto, trazendo maldição sobre si. Eu coloquei aqui uma passagem só, mas vocês podem estar olhando em Levítico, que vai falar muito mais do que isso. Por exemplo, não, está lá. Se dois homens estavam brigando, uma mulher de um deles pega nas partes íntimas de um deles, ela estava condenada. Então, isso é coisa do antigo pacto. E olha, essa passagem aqui também, que faz parte da antiga aliança, do antigo pacto, do Antigo Testamento, que foi abolido na cruz. Olha o que está dizendo. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés, ou seja, a lei de Moisés nos manda que esta seja apedrejada. Tu, pois, que diz? E isto dizia a eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E insistissem. Como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja primeiro que atire contra ela. Ou seja, aquele que estivesse sem pecado, o que era o pecado?
o pecado era transgredir a lei. O pecado era transgredir a lei. Então, o antigo pacto era assim. E hoje nós não fazemos mais parte dessa antiga aliança que foi abolida na cruz. Agora, abençoado, vamos entrar em uma parte muito interessante. É bom que você esteja com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe. Olha o que está dizendo Gálatas 3, verso 1. Olha lá, vamos seguindo aqui até o verso 10. Verso 10. Olha o que está dizendo, Gálatas 3, verso 1. Isso aqui é Paulo chamando a atenção dos Gálatas. Por quê? Eles estavam tornando a antiga aliança, voltando ao antigo pacto. Aí alguém estava influenciando eles a fazer isso aí. Aí Paulo chega aqui e fala dessa seguinte forma. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, ninguém recebe o Espírito, ninguém recebeu o Espírito pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Mas hoje, nas chamadas igrejas, não vamos orar aqui para que alguém seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Quando em Atos 2 já fala que o Espírito já foi derramado a toda a carne. Eu não sei por quê. Então estão fazendo o quê? Cultos de maldição. Por quê? Aguarda que eu vou estar lendo aqui, que você vê, sim, estão fazendo cultos de maldição nas chamadas igrejas. Aguarda para vocês verem. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito, Gálatas 3, verso 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, pela lei. Né? Que fala carne, mas é a lei. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, quem vos dá o Espírito? Não é a oração do seu líder, não é a oração do pastor, do padre, não. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, Jesus estava fazendo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É lógico que é pela pregação da fé, não pelas obras da lei. Pelas obras da lei, jamais. Ele veio pela pregação da fé. Gálatas 3, verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé, são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Então, abençoado, os que são da fé são filhos de Abraão. A fé é sem mérito de alguém, é sem voto, é sem campanha, sem orar no monte, é sem tudo isso. É crer, apenas crer. A obra de Deus é essa, é crer naquele que o enviou. Então, a obra de Deus não é eu sair cantando, não é eu sair pregando, não é eu fazer nada, é crer. Essa é a verdadeira obra de Deus. Essa é a obra que nós devemos fazer. Essa é a obra que muitos que estão dentro do sistema religioso têm que fazer. E deixarem de fazer as obras do homem. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Abençoado, aqui está dizendo que é os judeus? Não, aqui falou que é todas as nações. Todas as nações. Todos, referente à fé.
não é referente às obras. Todas as nações, dali para frente, são benditas, são abençoadas. Então, não tem como, nos dias de hoje, alguém fazer um culto de bênção na vida de alguém. Ah, receba a sua bênção. Não, nós já recebemos. O que você tem que fazer é crer. É fé, é crer. Não é você beber um copo d'água, não é você caminhar tantos quilômetros aí com a cruz nas costas fazendo sacrifício. Não, é crer. A obra de Deus é essa, é crer. Então, todas as nações são benditas. E se todas são e estão fazendo cultos de bênção e por aí, o culto foi abençoado, não sei o quê, tudo bem, pode falar. Mas, infelizmente, você fazendo isso, você está anulando a graça de Deus. Você está anulando a graça de Deus. E você anulando a graça de Deus, você cai na desgraça da lei. Infelizmente, é assim, abençoado. Se você anula a graça de Deus, você vai ter que sobreviver pelas obras da lei. E pelas obras da lei, ninguém é justificado perante o Pai. Gálatas 3, verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Os que são de quê? De sorte, os que são da fé são benditos. Os que são da fé. Não é os que sobem no monte para orar, não é os que vai categoricamente todos os dias nos cultos, não é aquele que fica debaixo da mão do seu líder religioso, não é aquele que vai para o monte, não é aquele que entrega dízimo, não. Nós já somos benditos, nós já somos abençoados. E agora, o capítulo que nos dá base para o nosso estudo, nessa final de manhã e início de tarde, aqui em Goiânia. Olha, Gálatas 3:10. Todos, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, abençoado, o que isso quer dizer? Dentro desse versículo aqui, eu fiz uma leitura sem nenhuma parada. Mas se você observar, tem muita coisa aqui que se você não tiver olhos iluminados, mente de Cristo ativada, você não vai entender. Olha o que está dizendo, vamos atentar, vamos ler mais compassadamente. Olha aqui, todos a gente entende que é todos. Mas aqui, pois, que são das obras da lei. Ou seja, todos quem? Os que são das obras da lei. Tem uns que nós aqui, estamos na graça. Esse pessoal que estão chamando por aí, os desigrejados, eu não sou desigrejado. Eu sou um membro da igreja de Cristo. E quando digo nós igreja. Então quando fala que todos, pois, que são das obras da lei, ou seja, todos os que estão ali dentro de um reduto das obras da lei, todos aqueles. Isso não engloba quem está na graça. Todos os que estão na lei. E eu te pergunto, quem hoje está nas obras da lei? Quem é chamado, quem é denominado por aí dos desigrejados ou os ingrejados? Então, quem não está nas obras da lei? São quem faz parte de uma denominação ou quem está fora? É lógico, quem são das obras da lei aqui é quem está fazendo parte de uma denominação. Orar no monte, chamada Santa Ceia, que não é Santa Ceia, não existe, é Páscoa, está muito bem escrito lá. É sacrifício, é oferta, não vou dizer que não deve ajudar o próximo, não, tem que ajudar sim. Mas o próximo é os necessitados, não os pastores e padres, seja lá quem for que está milionário, bilionário aí. Não é esses não. Entendeu?
Então, prestem atenção. Todos, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, se você está dentro de um sistema religioso, dá o dízimo, ora no monte, faz a Santa Ceia, a gente sabe que é Páscoa, você tem que cumprir as outras 610 ordenanças, porque eu falei 3. Então você tem que cumprir as outras 610, são 613. E se você não faz, olha o que acontece. Vou ler de novo. Todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldições, porque está escrito. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Todas as coisas que está escrita nos livros da lei para fazê-la. Então, se você não cumpre toda, se dentro de um sistema religioso que eles prezam muito a antiga aliança, vocês tinham que cumprir toda a lei, todas as 613 ordenanças. Vocês tinham que cumprir. Não adianta. Então, se vocês não cumprem, vocês é culpado de toda ela. Então, de culto de bênção, passa a ser culto de maldição. De culto de bênçãos, passa a ser culto de maldições. Em vez de você estar sendo abençoado, você está sendo amaldiçoado porque você está cumprindo parte do que era para cumprir. Abençoado, abra os seus olhos, permita que essa mensagem chegue no seu coração e que faça seus olhos do entendimento, a mente de Cristo seja ativada em você e você veja que é isso e te faça entender que é assim. Não é acreditar em mim, não se preocupe comigo, se preocupe com o que está escrito. Não é com o meu óculos, com a maneira que eu falo, com a maneira que eu visto, com a qualidade do meu vídeo, não. É preocupar com a palavra. Porque eu digo capítulos e versículos aqui e faz com que você pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura. As pessoas, quando escutam uma mensagem dessa, apontam o dedo para mim, quando na verdade tinha que olhar para o que está escrito. Ele está isso, ele está mentindo. Não é eu que estou mentindo, eu estou lendo. Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem uma Bíblia, você sabe ler. Se você não souber, você pede para alguém ler. Se você tem um celular hoje, você pode baixar uma Bíblia aí que tem áudio. É fácil hoje, está muito fácil. Então aqui está dizendo, todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E você chega dentro de uma chamada igreja, abra a sua Bíblia em Malaquias. Abra a sua Bíblia, sei lá, em Daniel. E vai. Ah, vamos fazer aqui está mandando fazer isso, aqui está mandando fazer aquilo. Aqui está mandando jejuar, o jejum de Daniel, o jejum de fulano, o sacrifício de Beltrano, e por aí vai, na antiga aliança. Você está debaixo de maldição. Só lamento. Como que eu estou chegando aqui agora com essas conversas estranhas? Não, está na Bíblia aqui. Está na Bíblia aqui e você não sabe? Você disse, Ivan, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio passará se não seja cumprido. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 21, verso 1. Olha aqui o que está dizendo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Passou ou não passou? Passou ou não passou? Isso aqui é João, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Ele estava lá. Vamos continuar? Olha o que está dizendo aqui Tiago 2, verso 10. Olha o que está dizendo. Porque qualquer que guardar toda a lei
e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. 613. Aí eu te pergunto, nas chamadas igrejas, eles fazem o culto de Santa Ceia, que nem Páscoa é. Nem Páscoa é. Porque se você for lá em Êxodo 12, você vai ver lá as ordenanças da Páscoa. Então, já que vai fazer a Páscoa, que vocês põem que é Santa Ceia, então tudo bem, fala que é Santa Ceia, mas cumpre tudo que está escrito lá em Êxodo 12. Lá em Êxodo 12, vai lá e cumpra. Ah, mas Jesus pegou um pedaço de pão e um copinho de vinho só. É lógico, ele estava jantando. Ele estava jantando. Ele estava comemorando a Páscoa, que era daqui 2 dias. Eu falo daqui, mas é da época que ele estava lá. É daquele momento a 2 dias. E ele estava celebrando a Páscoa. Ele não estava na Páscoa, ele estava celebrando. Entendeu? Então, abençoado, aí alguns líderes religiosos pegam essa passagem do Antigo Pacto para te extorquir. E você acredita lá no culto de maldição, né? Você acredita, não é culto de bênção. Você está roubando a Deus, pega lá. Olha aqui, Malaquias 3:8. Fala que é você, joga para cima de você essa pedra, esse peso, e você joga nas costas e carrega. Mas não atenta para certas coisas muito interessantes aqui. Isso aqui era da antiga aliança. Isso aqui era da lei. Por quê? Porque não é para nós nos dias de hoje. Olha aqui. Eles pegam isso daqui e jogam nas suas costas e você carrega. Olha aqui. Malaquias 3:8. A seguir. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eles pegam isso aqui e jogam, fala que é você, que se não der o dízimo, você está roubando de Deus. Né? Não é assim que são ensinados por aí? Mas nós vamos saber hoje aqui, quem estava roubando? Nós vamos falar aqui. Com maldições sois amaldiçoados. Aqui. Por que são amaldiçoados? Por que estava sendo amaldiçoado? Porque eram coisas da lei. E alguém estava roubando a Deus aqui. De que forma? Estava roubando a Deus. De que forma? Nós vamos saber, e vamos saber até quem estava roubando aqui. Não é você nos dias de hoje, viu? Com maldição será amaldiçoado. Então se faz um culto aí, hoje é entregar o dízimo. Tal. Então o culto aqui para falar do dízimo é culto de maldição. Porque aqui, com maldição sois amaldiçoados. Malaquias 3:9. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Qual nação? A brasileira? É lógico que não. Não é. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Não é dinheiro. Não é dinheiro. E não é para esses cães gulosos de hoje também não. E depois fazeis provas de mim nisto, diz o Senhor. Ainda fala para você fazer prova, ou seja, vai fazer uma dívida para Deus pagar. Quem está fazendo é ele. Não, você dá o dízimo e faz prova com Deus. Aí você, com a mente cauterizada, acredita, não, vou fazer isso aqui. E dá seu dízimo lá e acredita que Deus vai responder com bênçãos. Não vai. O que ele tem para você, ele vai fazer sim. Ele não depende de mim, não depende de ninguém para fazer as coisas. Não depende. Não depende. Ele é todo poderoso. E se alguém está fazendo algo que amando dele, isso não dependeu de mim, não dependeu de ninguém. Só dependeu pura e exclusivamente dele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, não é dinheiro. E depois fazei prova de mim. Aqui eles pegam muita gente com isso aqui. E depois fazem, você traz o dízimo, depois você cobra de Deus. E as pessoas, não, vou dar, porque está escrito aqui, ó. Mas isso aqui não é para nós nos dias de hoje, não. Depois fazeis prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, fazer chover, né? Aqui, abrir a janela do céu, fazer chover. E não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Ou seja, recolher o quê? Os alimentos. Deus abençoava sim.
Se você ler as Escrituras, se você ler aí o Antigo Pacto aí, você vai ver como que milhares e milhões de pessoas se sobreviviam naquela época, que a gente, lendo a palavra de Deus aqui, a gente vê que era muito difícil. Como que eles sobreviveriam? 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, e todos se alimentavam. Entendeu? Agora vamos ver, abençoado. Vamos ver aqui para quem está dizendo aí que quem estava roubando de Deus. Não é você, não é eu, não é quem não dá dízimo aqui hoje, não. Até porque a palavra de Deus, eu não estou lembrado aqui, fala, dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdote, tem ordem segundo a lei, para receber dízimo dos seus irmãos. Ou seja, a tribo de Levi era uma tribo que não havia recebido herança de terra. Então, as outras 11 tribos tinham que dar ali os alimentos para eles, porque eles cuidavam do templo. Então, quem tinha que receber esse dízimo eram os levitas. Então, não existe nem sequer ninguém, não tem como você falar que existe um ser humano hoje na face da terra que faz parte das 12 tribos de Israel. Não tem como. Não tem como. Até porque no ano 70, milhares e milhões deles foram mortos. E os sobreviventes dispersaram e se misturaram com os gentios e com outras nações, que não é uma nação chamada judeu. Misturaram com outros povos. Então, nos dias de hoje, não tem uma semente sequer de gentio. Não tem como provar isso. Não tem como falar, ó, aquele ali é descendente de levita, melhor dizendo. Então não tem. Não tem, não existe. Então hoje, nos dias de hoje, ninguém tem ordem para tomar dízimo de ninguém. Por quê? Quem estava roubando a Deus? Olha aqui quem estava roubando a Deus aqui. Eles lêem só aquela passagem, né? Alguns entram aí e criticam. Ah, você lê texto sem contexto, vira pretexto. Então tudo bem, vamos ao contexto depois do texto. Olha o que está dizendo Malaquias 2, verso 1 a seguir. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós, e maldiçoarei as vossas bênçãos, e também já os tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isto o coração. Eis que reprovarei as vossas sementes, espalharei esterco sobre vossos rostos, o esterco de vossas festas solenes, e para junto deste serei levado, ou seja, para junto dos estercos o sacerdote seria levado. Verso 4, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, essa aliança do dízimo aqui era para Levi e não para ninguém nos dias de hoje. Então as pessoas estão aqui, não, hoje é o culto, hoje nós vamos entregar o dízimo e tal. É culto de maldição, não é de bênção. Porque em Gálatas 3,10 fala, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então se você vive aí debaixo de lei de Moisés, cumprindo aqueles rudimentos fracos, está debaixo de maldição. Culto de maldição. Hoje é culto de Santa Ceia. Não, é Páscoa, então é culto de maldição. Hoje é uma campanha tal para... Não. Isso é culto de maldição. Hoje é o jejum de Daniel. Não é culto disso, não. Hoje é culto hoje é maldição. Abra o entendimento, abençoado. Em vez de você receber bênção, você está recebendo maldição sobre sua vida. Não sou eu que estou dizendo aqui, inventando isso, não está escrito. Atentem para isso, para a palavra de Deus. Passa a saber, abençoado, o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, o que é para nós nos dias de hoje, o que não é. A Bíblia, onde se encontra a palavra de Deus, ela é um livro escrito para um período, mas serve para nós nos dias de hoje. Sim, serve, mas a intenção de quem escreveu na época, a intenção de quem escreveu, a visão de quem escreveu, muitas das vezes era para o povo da época.
E só quem trouxe um evangelho eterno, uma graça eterna, um pacto eterno, foi Paulo, que foi arrebatado. Ele fala que não sabe se é no corpo, fora do corpo, mas que Deus sabe, ao terceiro céus, e ouviu palavras inefáveis. De quem? Do Cristo ressuscitado. Aí sim, esse evangelho da graça, ele é eterno. Mas mesmo assim, as 14 cartas de Paulo, você tem que ler ela com bastante atenção, porque muitas coisas Paulo escreveu debaixo de perseguição, prisões, e por aí vai, enfrentando falsos pastores, falsos mestres. Então, ele estava batendo de frente ali com várias pessoas. Então, muitas coisas, você tem que estar muito atento para não achar que tudo que está ali serve para nós nos dias de hoje. Temos que estar atento quanto a isso daí. Nem tudo que está na Bíblia ali é para nós nos dias de hoje. E não é. O que mais se pregam por aí é coisas que não é para nós nos dias de hoje. E as pessoas continuam aplicando isso aqui no nosso meio. Então, abençoado, estou terminando por aqui. O nosso tema está aí, que você acabou de ler aí, né? Cultos de maldição nas chamadas igrejas. Então, se você faz os seus cultos, hoje o nosso culto é racional, faz os seus cultos e pregam tudo aquilo que faz parte do antigo pacto, da antiga aliança, você está fazendo um culto de maldição e não de bênção, ok? Estou encerrando por aqui. Se você achar que essa mensagem é edificante para você e para mais algumas pessoas aí, você compartilhe. Compartilhe. É preciso não enfrentar esse gigante que está aí, que chama o sistema religioso. Tem muita gente de boa fé sendo enganadas lá dentro, mas por causa de medo de sair de lá, por causa de medo dos seus líderes, eles não saem. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Olha, se você deixar a minha cobertura espiritual, que sou o pastor, que sou o padre, que sou o fulano de tal, você vai ser amaldiçoado. Se você sair daqui e Jesus voltar, você está enrolado. Se você deixar de fazer... É assim. Cultos de maldição sobre suas vidas. Muitas pessoas têm vontade de sair de lá. Elas estão lá por medo. Faz um teste. Fala que o diabo já foi aniquilado. Fala que nós já somos salvos. Para você ver, as pessoas vão falar, então quer dizer que eu posso matar, quer dizer que eu posso roubar, quer dizer que... Então as pessoas estão lá dentro com medo. Nós em graça não. Medo do quê? Temos medo. De quem? Dos eventos natural aqui, entre homens e homens, mulheres e mulheres. Nós temos medo dessa natureza carnal aqui. Agora, com Deus, nós temos que ter temor. Temos que ter temor de Deus. Isso sim. Nós devemos dobrar os nossos joelhos perante a Ele. Isso que nós devemos fazer. Então, abençoado, se achar que essa mensagem foi edificante e será edificante para mais pessoas, compartilhe, ok? Graça e paz, graça e paz.